Porque, assim, à vontade, Roberto. Eu fiz um vídeo contando a minha história, deu 26 minutos de forma resumida. Gente, é difícil contar tudo que a gente já fez ou passou na vida, quando a gente teve muitas experiências, né? Então, assim, eu vou tentar pontuar. Por que eu quis saber um pouquinho de cada uma de vocês, para eu saber também para que lado eu levo um pouquinho da minha história. Porque a minha história é de uma criança com TDAH, né? Eu tive déficit de atenção e hiperatividade, e por conta da hiperatividade, a minha mãe me deu hiperatividades, né, para fazer, para que eu ficasse ativa o tempo inteiro e incomodasse menos, né? E dou graças a Deus a isso, porque eu acabei aprendendo muitas coisas, então fiz muitas frentes. Quando eu falei para vocês ali da humanização, eu quero falar para vocês depois uma experiência que eu tive fantástica, ligada a marketing. Depois a gente vai conversar amanhã sobre marketing com a Rita, mas para ela vai ser bem legal saber desse pedacinho. Gente, então é assim, eu venho de pai brasileiro e mãe russa. Minha mãe ficou em campo de trabalho forçado na Alemanha. Eu vivi muito tempo em casa, onde todo mundo viu livros falando sobre Hitler, estudou na escola, e eu tive essa realidade dentro da minha casa, onde minha avó chorava todas as noites com a foto dos filhos que foram mortos durante a guerra embaixo do travesseiro. E a minha mãe tinha pesadelos horrorosos, porque minha mãe, criança, não comia, né, no campo de concentração. Não era campo de concentração, é campo de trabalho forçado, onde o adulto que lá está tem que prestar serviços ao inimigo, vamos dizer assim. E a criança, como não produz, não ganha alimento. Então, eles eram muito solidários, olha que bacana. Eles cortavam a pontinha do pão e formavam um pão para daí dar para uma criança comer, porque era pão que eles comiam. E a minha avó, ela conseguiu trabalhar na cozinha. Então, ela pegava cascas de batata, cascas de beterraba, fazia comida e escondia aqui no sutiã, colocava dentro da roupa. E aquilo, quando eles tinham água quente, porque eles faziam muito chá, né? Então, ela usava para fazer sopa. Tem uma história que marca um pouquinho a minha forma de pensar, que vem já da minha mãe e do meu pai, que vocês vão entender depois, mas a minha mãe, ela escreveu, inclusive, para o Banco Real Terceira Idade. Uma vez teve uma época que eles pegaram histórias das pessoas de terceira idade, e minha mãe conta o prato de Bianca, que foi o quê? Foi quando caiu a bomba, minha mãe foi ver os destroços, e ela viu um negócio brilhando de longe, e foi ver um prato, estava escrito Bianca, e a data que a Bianca nasceu embaixo. Bianca com K, né? O alemão usa muito K, não usa o C. E foi a melhor sopa da vida da minha mãe. Ela disse que foi a melhor sopa porque ela tinha um prato de prata. Olha que bacana, eu tenho um prato de prata. Então, para ela foi mágico aquilo. Criança tem uma visão romântica da coisa, né? E aí minha mãe passou por todos os problemas, caiu bomba, perfurou o pulmão da minha avó, foi para o hospital clandestino. Então, esse é um pouquinho do histórico da minha família, para o lado da minha mãe. Para o lado do meu pai, ele é o caçula de 13 irmãos, aonde, claro, ele não teve toda a atenção que ele gostaria de ter, teve que se virar, teve que sair de casa cedo e foi ser empreendedor. E foi então que a minha mãe casou com meu pai, e veio aquela alegria da gravidez do primeiro filho, e logo a tristeza, depois de alguns meses, quando ela perdeu esse bebê. E quando veio a gravidez do segundo filho, que sou eu, veio aquela incerteza se o filho nasceria ou não, uma insegurança, um medo. Então, eu tive uma certa superproteção do meu pai, que eu vou contar para vocês que não foi superproteção, vou explicar depois por quê. Eu achei que era, mas eu descobri mais tarde que não. O meu pai, a minha mãe ela foi fazer o pré-natal e quando ela entrou em trabalho de parto, ela recebeu a notícia de que a neném estava com 2 voltas de cordão umbilical e sentada, e a médica não fazia cesárea. Conclusão, fui tirada a fórceps e a força foi muito grande. Quando essa força que foi feita para tirar, ela amassou a minha cabeça e fez o líquido da moleira sair e fazer uma bolha em cima da minha cabeça. Eu tive por 14 anos convulsões de apagar durante 24 horas, e essas convulsões faziam... eu não sabia, né? Então, eu só apagava, né? Ruim era para minha mãe, que não conseguia me ver acordada. Tomei remédios muito fortes e também nasci com as pernas tortas, com os pés para dentro, onde eu tive que usar bota ortopédica, fazer fisioterapia e etc. Bom, aí vocês devem pensar, nossa, coitadinha, que vida, né? A mãe dela sofreu e não sei o quê. Gente, eu nunca percebi que isso tinha acontecido. Mais tarde, com 40 anos, eu fui num médico que tinha muita enxaqueca,
E contei o histórico para ele. Ele falou assim, além da epilepsia, o que mais você teve? Eu falei, epilepsia, não tive epilepsia, doutor. Não, isso que você teve é epilepsia, você não sabia? Eu falei, não. Eu falei, eu nunca me foi falado, porque o que minha mãe falava? Então, olha que interessante isso. A minha mãe dizia assim, mulher não pode sair sozinha. A mulher não pode sair sozinha, você vai sair com uma amiga, ou sai comigo. E minha amiga é minha amiga até hoje. Ela é vizinha do bairro, nós criamos juntas, e sempre foi ela quem me acudiu e quando acontecia alguma coisa, ela e uma outra amiga. Então, eu desmaiava, elas ligavam, chamavam socorro, eu ia para o hospital, e lá eu, né, ficava porque eu tinha crises epiléticas. Mas uma epilepsia que até os 25 anos ela é curável, e eu curou sozinha, né? Ela se curou. Sozinha com os remédios, eu não sei, mas curou. E a questão das botas ortopédicas, a minha mãe dizia sempre para mim que eu estava fazendo exercícios para ter postura de princesa, que eu tinha que saber ser princesa. E pela hiperatividade, eu acabei aprendendo muitas atividades, tanto com arte, quanto música, com esportes. Então, quer queira ou quer não, isso acaba desenvolvendo muitas habilidades, os lados do cérebro e tudo mais. Então, eu fico muito feliz que isso tudo tenha acontecido comigo, porque por conta disso, eu me tornei a pessoa que hoje eu sou. E hoje eu sou muito grata, né? E é o meu pai e minha mãe por nunca fazerem com que isso parecesse um problema. Ao contrário, eu fui atleta, eu cheguei até a seleção paranaense, treinar com eles, né? Não cheguei a jogar pela seleção, porque naquela época o primeiro jogo que tinha era em Belém e eu não tinha dinheiro para comprar passagem e a gente não tinha apoio do governo. Então, não ia dar para mim, né? Eu não tinha dinheiro para isso. E o que meu pai fez? Quando eu fiz 12 anos, eu estou bem resumindo a história, que senão é muita coisa, mas quando eu fiz 12 anos, meu pai falou assim para mim, puxa, parabéns, agora você não é mais criança. Eu lembro da cena, eu lembro do lugar que eu estava, na minha casa, sentada assim, meu pai sentado e eu em pé, vem aqui, filha, quero falar com você. Você sabe, né, que a partir de agora você não é mais criança, você é pré-adolescente. Aí eu, tá, e daí, né? Do tipo, eu vou ganhar alguma coisa com isso, né? Tipo, é legal? Aí ele falou assim, então, a partir de hoje, você não ganha mais presentes. Né? Tipo assim, que tipo de brinquedos? Daí ele corrigiu. Eu falei, então, quer dizer, tipo, pô, tô de castigo, né? Que culpa tenho eu de ser pré-adolescente? Ele falou, a partir de hoje, você vai ganhar livros. Eu falei, tá bom, né? Ok, né? Não entendi por quê, mas é pai, né? A gente, ok, pai. E eu tinha um respeito muito grande pelo meu pai, ele já é falecido. Meu pai foi atleta e o meu pai me treinava. Eu fui atleta a vida inteira, até casar quase, eu fui atleta. E um dia eu ganhei todas as medalhas de ouro que o colégio deu, desde o momento que eu entrei até o momento que eu saí do colégio, que foi para o ensino médio. E um dia tinha um buraco na pista, eu estava correndo e eu virei o pé. E eu caí e comecei a querer chorar de vergonha, não era de dor, era de vergonha, que dá um mico, né? Cair, sempre a gente se sente aquele mico, né? Quem nunca caiu em público e pensou, nossa, olha em volta, que é só correr dali. Meu pai veio correndo e falou, levanta e vai até o final. Eu falei, mas meu pé tá doendo, vai num pé só. Aí eu, ok, fui correndinho num pé só e cheguei lá. Quando passou, meu pai falou, lembre-se sempre na sua vida, o patrocinador quer ver a marca passar a linha de chegada. Você não tem o direito de não permitir que a marca passe, você tem como chegar, você vai chegar. Aí eu chorei, porque eu tinha perdido a medalha. E aí chegou um pai de uma aluna e falou assim para meu pai, você tem que estar na hora de você ensinar a sua filha a perder. Aí meu pai falou assim, eu tenho que ensinar a ganhar, perder a vida ensina. E são coisas que ficam na cabeça da gente, né? Porque eu era uma pré-adolescente e aquilo foi me marcando. E os 2 primeiros livros que eu ganhei do meu pai, um deles foi um livro que me marcou muito, que foi Fernão Capelo Gaivota. Alguém aqui conhece esse livro? Fernão Capelo Gaivota, eu aconselho, é de Richard Bach, né? B-A-C-H. Os livros dele todos são fantásticos. Então, quando não se falava, a Carol, a Marina, as 2 Marinas aqui, não se falava em coach, né, naquela época. Mas já se trabalhava muito desenvolvimento humano. Era uma coisa muito antiga isso, né? Bom, é tão antiga que nós sabemos que o Mastermind estuda o Napoleão Hill, né? Então, assim, o Napoleão Hill também é estudado em outras frentes e outras vertentes.
e que aconselho para todos lerem todos os livros do Napoleão Hill, que são fantásticos, e isso é muito antigo. E meu pai, quando ele me deu o Fernão Capelo Gaivota, é uma história de uma gaivota que ela tinha ideias assim inovadoras. Então ela ficava pensando, puxa vida, vocês ficam pegando peixe todo dia do mesmo jeito. Se a gente fizesse uma força, cercasse o cardume, fizesse, né? Ele tinha estratégias e ele era diferente. E ele foi expulso do bando. Ele foi expulso por ser incompreendido. E aí, no final, foi ele quem trouxe toda a solução para o pessoal e foi acolhido pelo bando novamente. E nessa saída dele do bando, é meio... como que chama aquele do Rei Leão? Meio parecido com o Rei Leão, que o Simba tem amizade com os outros bichinhos. O Fernão Capelo já tinha também, mas ele tinha amizade com outros bichos. Então, ele acabou desenvolvendo várias habilidades. Veja, toda a história tem a ver com coaching, né? Então, ele desenvolveu várias habilidades, ele conheceu outro mundo, e ele trouxe novidades e inovação para o grupo. Aí o grupo começou a perceber. Aí tem questão de comunicação, como que ele falou com o grupo. Isso foi encantador para mim, porque quando eu estava na 8ª série, para vocês terem uma ideia, eu tenho um canil aqui em casa, tá? Quando eu estava na 8ª série, eu fui diretora de grêmio acadêmico, né? Então, o que eu fiz? Eu fazia tipo arrastão, assim, sabe? Eu passava de sala em sala, eu sempre fui muito pela justiça. O meu padrão comportamental, para quem conhece Enneagrama, é 8. E o 8, ele é terrível, né? Porque o 8, ele é assim, ele é pé no peito, mas por uma questão de justiça. Então, assim, se a gente vê alguém sofrendo alguma coisa, a gente não consegue não fazer alguma coisa por aquela pessoa. É mais forte que a gente. E aí entra uma outra questão que fui aprendendo com a vida, que foi a questão do propósito de Deus para com você. Vamos conversar dessa forma para quem, né, acredita em Deus entender. Eu aprendi com o tempo que eu estava interferindo na vida da pessoa. Não precisa ser nem falar em propósito de Deus, mas podemos falar num propósito de vida mesmo, dessa pessoa. Muitas vezes, quando você interrompe alguma coisa sem conhecimento para isso, sem ser coach, sem ser um psicólogo, você faz o quê? Você entra no processo dele, você resolve por aquela pessoa e ela deixa de aprender o que ela tinha que aprender. Então, eu descobri que muitas vezes eu tornava algumas pessoas até dependentes de mim. Independente no sentido de vir... vou dar um exemplo, a minha mãe. A minha mãe, tudo que ela ia resolver, ela me ligava. Por quê? Para o meu controle. Então, eu fui aprendendo a desenvolver certas habilidades, né? E tudo isso foi lembrando depois desses ensinamentos. Aí, o que eu quero dizer para vocês, que, para mim, é minha opinião pessoal, a vida dá muitos sinais para a gente. Muitos sinais. Às vezes, alguma coisa que eu estou falando aqui nesse momento serve para você. Serve para você. Ela foi, de alguma forma, eu fui o canal, eu acredito muito nisso, que o universo fez com que eu fosse, ou Deus, seja quem for, fez com que eu fosse a voz de algum sinal para você, nesse momento. Então, alguma coisa que veio livre na minha cabeça para te contar, ela serve para você. E depois, com essa questão dos livros, desse desenvolvimento, eu fui crescendo, eu fui trabalhando nessa parte e sempre acabei me envolvendo sempre em grêmio acadêmico e tudo mais. Agora, por que eu falo para vocês dessa questão de ser um sinal para a vida? Porque quando meu pai e minha mãe acabaram se separando, depois eles se separaram umas 200 vezes, a gente ficava contando assim, ó, 1 mês, 2 meses, no terceiro estavam de volta. O quarto e o quinto passavam juntos em lua de mel, o outro, daí a minha mãe já brigava com meu pai, daí ele já ia para casa da praia e assim ficava. Um período que meu pai foi para casa da praia, ele passou 1 ano. E nesse período, ele acabou sendo diagnosticado com câncer, um câncer no intestino, câncer no reto. E aí, quando foi descoberto isso, foi dia 20 de outubro. 20 de outubro. Desculpa, só um minutinho, gente. Explica para ela lá, amorzinho, por favor. Obrigada. E aí, o que aconteceu? Dia 20 de outubro foi diagnosticado, foi descoberto que ele estava com câncer, a gente levou para fazer uma
colonoscopia e não passou a cânula, então a gente descobriu o câncer. E já estava com 15 centímetros. E, então, de 20 de outubro a 7 de novembro ele faleceu. Então, eu agradeço a Deus que tenha sido assim, que foi com dignidade, que meu pai era uma pessoa extremamente valiosa para mim, eu não ia conseguir ver meu pai definhando, eu acho que eu ia me revoltar demais, né, e eu agradeço a Deus que nos deu esse presente de levá-lo de uma forma muito rápida, né, o meu pai teve uma hemorragia interna, pós-cirurgia, e aí, em casa, mas faleceu. Hoje, eu tenho um outro presente muito grande, que vocês devem ter visto passado aqui por trás, minha mãe. Ela hoje mora conosco, e eu estou num outro processo de vida maravilhoso, que é de reaprender a viver com uma pessoa que está com demência. Então, tem falha tem ausências, tem falhas de memória, tem carências, e tem síndrome do pânico. Então, a gente reaprende muita coisa. Então, quando entrou, por que eu perguntei do Covid para vocês? Quando entrou, antes de entrar o Covid, seja que eu falo que a vida é perfeita se você quiser aceitar que ela é, né? Se você quiser se opor às coisas que acontecem, se revoltar, você consegue, você vai se pegar aos motivos ruins, né? Mas eu não, eu sou uma pessoa extremamente positiva nesse sentido. Eu liguei para minha mãe 3h30 da tarde, eu tinha voltado de viagem, eu trabalho com turismo, então viajo muito, e a minha mãe, eu falei, oi mãe, como você está? Tudo bem? Tudo bem, filha. Né? E você, como é que tá? Tô mais ou menos, né, filha? Vou ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, ela já me contou isso, né? Pois é, eu fui no médico e tal, e não sei o quê. Daí eu falei, tá, acho que ela esqueceu que me contou, né? Porque faz tempo que a gente não se fala, ela tá contando. Daí eu falei, então fazer assim, mãe, 5h30 eu passo aí, tá bom? Ela falou, não, tudo bem. Daí eu falei, não, acho que hoje no final da tarde eu passo aí. Não deu 1 hora, as vizinhas me ligaram. Você pode vir aqui? Eu falei, posso. Cheguei lá, minha mãe estava em pânico. Então, ela falou comigo travada. Ela falou comigo de uma forma que eu não percebia. Quando ligava para ela, eu estava em viagem, eu estava aqui, que ela estava em pânico. Porque tudo aquilo que ela estava falando, ela criou na cabeça dela para me contar. Ela não tinha nenhuma cirurgia marcada, ela não tinha ido ao médico. Então, é uma coisa bem complicada. E aí entra uma questão de aceitação, né, gente? Eu tive que aceitar que a minha mãe virou a minha menininha. Então, eu lembro até hoje que foi no dia 24 de dezembro agora que passou, foi o primeiro dia que minha mãe não me reconheceu. Então, nós estávamos na ceia de Natal e ela virou para mim e falou assim, e você quem é? Aí eu falei, eu sou a Roberta, mãe. A Roberta? Não, você não é a Roberta. Aí depois eu falei, não, eu sou a Roberta, sou a filha. Olhou, ah, você é a Roberta, né? Então, aquilo, para mim, assim, eu segurei o choro na mesa, jantando, né, ela do meu lado. Falei, ixi, não vai ser fácil. Aí eu penso, o que a vida está tentando me mostrar com isso? E logo depois veio, então, a pandemia. E eu trabalho muito com a Itália. Era para eu estar lá naquele momento que a Itália estava passando por aquela dificuldade toda. Eu convivi, né, conversei com muitas pessoas que eram de Portugal, da Itália, de Espanha, que são os países com os quais eu trabalho, e foi muito complicado mesmo. E daí, assim, o que eu espero desse novo normal, então? Quando eu estava lá em Madrid, eu vou há 12 anos para lá levar a ESIC, Faculdade ESIC aqui de Curitiba, e algumas faculdades espalhadas pelo Brasil, que são parceiras da ESIC, nós levamos para um encontro de marketing, que a Rita ia adorar conhecer, chamado Hoy es Marketing, que em espanhol, né, em português quer dizer hoje é marketing, mas ele é de marketing e business. Então, em um dos eventos, quem lembra, aqui no Brasil, a gente tinha a campanha da fraternidade, não sei se não existe, mas todo ano a igreja fazia a campanha da fraternidade, tinha um tema. Lá na Espanha, lembram disso? Claro. Isso. Na Espanha, eles têm algo similar, mas que não tem a ver com religião. Mas o governo traz a humanização das coisas. Então, por exemplo, naquele ano, era o ano chamado do compartir, que eles chamam, compartilhar. E era o ano da humanização.
Então, teve duas historinhas ali que me marcaram bastante, eu vou contar rapidamente para vocês. Uma delas era de um menino que ele quebrou o braço e eles escolheram fazer justamente uma cena de saúde, né, para mostrar aonde que entra a humanização, porque e a tecnologia junto, e era uma propaganda da HP. A HP lançou uma impressora 3D, que ela é um computador que escaneia o objeto. Então, digamos que eu quero fazer esta piranha de cabelo aqui. Eu coloco ela em cima, ela gira, ela é escaneada, o desenho 3D dela é levado para uma impressora 3D e sai exatamente isso aqui. E aí ele fez o quê? Você escolhe o tamanho e tal, tem toda uma programação. O menino estava segurando um super-herói. O médico pegou o super-herói dele um pouquinho, escaneou o braço do super-herói, que tinha umas proteções, umas coisas bacanas, e transformou aquela tala que eles usam, aquele que não é mais gesso, né? Não se usa mais gesso, eles colocam uma coisa de plástico, né? Transformou no braço do super-herói. O menino saiu muito feliz, porque agora ele era o super-herói, né? Então, assim, como que a tecnologia pode ser humanizada? A gente percebe, observando, que as pessoas se perderam um pouco no caminho, né? As pessoas perderam um pouco essa questão de compartilhar as coisas, de serem solidários, ficou muito a corrida contra o tempo e a favor do dinheiro, e aquilo assim, eu preciso ter o meu espaço, eu preciso ter o meu lugar, e infelizmente eu vou ter que passar por cima da Marina, da Graziele, da Mônica, da Selma, da Rita, da Elzira, eu vou ter que passar por cima delas porque eu tenho que me destacar. Mas aí, o que acontece? As pessoas não se prepararam para isso. As pessoas elas não estavam preparadas. Aí, como a Marina Brianes faz, ela trabalha análise de perfil, né? Como se fosse um padrão comportamental. Então, foi aí que foi libertador para mim, que eu me magoava muito, eu ficava muito chateada com as pessoas, e foi aí que eu me descobri quando eu... Opa, Tânia abriu a apresentação aqui, mas tudo bem. Quando eu me descobri, eu descobri o curso do Mastermind, do Enneagrama. Aí eu vou falar para vocês por que ele foi, de certa forma, libertador para mim. Eu acredito que todos nós devíamos entender as diferenças. Eu sou totalmente desprovida de preconceito. Eu sou uma pessoa que eu vejo gente como gente e me orgulho muito disso. Isso desde pequena. Eu sou de uma família da família do meu pai, extremamente preconceituosa. Da minha mãe, não vou dizer que não, porque minha mãe tem um trauma de alemães, né, etc. Então, acontecem alguns problemas. E adivinha a nacionalidade do meu marido, a descendência dele? Lógico, alemão, né? O que a mãe falou para mim? Eu aceito qualquer coisa, Roberta, menos que você case com um alemão. Por favor, eu não quero netos com sobrenome alemão. O que ela tem hoje? A paixão por 2 netos alemães, né? E talvez eu tenha vindo, lembra que eu falei dos sinais? Talvez eu tenha vindo para a vida, trazido meu marido para a vida da minha mãe, para mim, é lógico também, né? Mas para a vida da minha mãe, para quê? Para desmistificar essa coisa, que o alemão de hoje não é o alemão de ontem, né? Que hoje, gente é gente. E quando eu falo isso, eu falo assim, nós temos, por exemplo, nós vamos falar assim, eu adoro cachorro. A gente não fala isso? Eu adoro cachorro. A gente não fala assim, eu adoro poodle, eu adoro schnauzer, não, eu adoro cachorro. Gato, você tem gato? Eu adoro gato. Vocês já pesquisaram quantas raças de gatos tem? Diferentes? Tem muita diferença entre um e outro. Mas gato é gato. Gato é gato. Eles têm coisas em comum. Eles têm genética, eles têm DNA parecido, né? Agora, eles têm características muito diferentes umas das outras. E não é porque é raça, não é só raça. Aí tem questão cultural, aí tem uma questão de você criar. Eu criei um cachorro aqui que é um mimado, parece um bebê. Ele chora o tempo inteiro. Agora, é da raça? Não, não é da raça, ele não tem raça. Então, como é que vai ser da raça? Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Quando eu conheci o Enneagrama,
eu descobri que existem 9 padrões comportamentais. A Marina pode até me corrigir depois, Marina, porque eu sei que tem o DISC, que você pode aplicar, tem uns outros testes que você pode aplicar, que eu conheci, entendi o que significa, mas eu me identifiquei bem com o Eneagrama, não conheço todos, Marina, mas eu me identifiquei muito O com... Eneagrama, ele é bem geral, ele tem mais amplitude, né? O meu primeiro foi Eneagrama, daí eu fui para o DISC, mas você tem Ah, hoje... então, o meu também. É, Interessante, né? eu E conheço há aí, 25 anos o Eneagrama, quando eu fiz a primeira vez. olha que legal. Então, e Eu para tinha mim foi 24 libertador. anos quando eu fiz. Olha, eu não, já foi recente. E aí, o que aconteceu? Quando eu era pequena, eu sou uma pessoa que eu nasci para ser comercial, porque eu transito muito bem entre todas as tribos. Como eu sou desprovida de preconceito, se eu estiver na tribo dos hippie, eu adoro saber como eles vivem, eu adoro ver como é que faz as pulseirinhas, agora estou sendo preconceituosa, falando que hippie só faz pulseirinha, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, quando eu estou com os surfistas, eu adoro observar. E aí, galera, não sei o quê, eu pegar uma vaca, não sei o quê, o boi, não é boi, não tem. Mas aí, né, eu gosto de conhecer gente. E aí, quando eu fiz o Enneagrama e descobri os 9 padrões comportamentais, aí eu consegui classificar as tribos que eu já colocava as pessoas. Eu imaginava assim, por exemplo, a Marina é coach, a outra também, então era a turma dos coach, né? Por exemplo. Aí alguém é de Campinas, então era a turma de Campinas. Tinham classificações escolhidas por mim, para eu poder identificar as pessoas e saber como lidar. Então, assim, essa daqui é italiana, o italiano tem uma cultura diferente da nossa, então eu tenho que tratar um pouco diferente. E fui aprendendo. E como foi que eu aprendi a separar as pessoas? Meu pai foi eleito o melhor vendedor do Brasil. Por o meu pai ter sido eleito o melhor vendedor do Brasil, teve festa, teve muita coisa e tal. E aí eu viajei muito com meu pai. Minhas férias eu passava indo vender com meu pai. Então eu falava assim, pai, mas você não gosta de amarelo? Aí ele fala assim, Roberta, eu disse que gosto. Eu fiquei pensando, não, a conversa foi assim. Cara, esse sapato é lindo, mas se produzisse amarelo seria muito melhor. Meu pai falou, sabe que você tem razão? Pode ser que o amarelo seja muito melhor mesmo. Meu pai não disse eu gosto de amarelo. Mas aí o que acontece? Na minha cabeça, eu pensei, meu pai está mentindo, meu pai está enganando, criança, né? Adolescente, pré-adolescente. E aí meu pai falou, não, Roberta, isso é só você saber ouvir o seu cliente. É o que ele quer, vamos fazer. Então, perfeito. Meu pai vendia muito bem, meu pai trabalhou com um monte de coisa, depois eu passo para vocês, não vale a pena agora. E aí, com isso, eu fui aprendendo que, conhecendo os tipos de pessoas que meu pai atendia, eram completamente diferentes. Meu pai ia me explicando, olha, agora nós vamos nos armênios, nós vamos trabalhar lá. Meu pai fazia a sola dos sapatos, que eram vocês que são mais da minha geração, meninas, as mais velhas, né, do que as novinhas, tipo a Marina. Elas são, vocês lembram da francesinha? Eram os tamancos francesinha, que saíam na revista Cláudia. Olha só, gente. Esses tamancos eram da Grandene. E quem fabricava a sola desses sapatos era o meu pai. Então, até que um dia, vou fazer um parênteses aqui que é bem interessante, vocês entenderem onde eu quero chegar. Um dia eu fui trabalhar com meu pai, toda empolgada para ver a fábrica produzir as solas do sapato e tal. Quando meu pai chegou, a porta de aço estava fechada da fábrica. Daí ele achou estranho, não tinha ninguém. Aí os funcionários para fora, né? Quem tinha que abrir não tinha chave, né? Quem tinha que abrir não estava lá. E meu pai abriu a porta da fábrica, não tinha nada dentro, nada, nada, nenhum maquinário, nada. Os caminhões encostaram à noite e levaram tudo embora. Nesse dia, meu pai olhou aquilo assim, ficou quieto. Eu falei, olhei para cima, assim, porque eu era pequena, né? Olhei para cima e falei, pai, e agora? Daí ele olhou assim, e agora? A gente vai ter que recomeçar. Daí aquilo foi um ensinamento para mim, sabe? Que eu pensei, meu pai vai urrar, vai jogar tudo, vai ficar bravo, vai chamar a polícia. Ele sabia que o sócio dele tinha passado a perna nele. Ele já sabia o que estava acontecendo. E com isso, meu pai foi, então, esse professor para mim. E aí, quando eu viajava com meu pai, fui aprendendo a conhecer as pessoas e fui criando uma forma eu mesma de separar as pessoas, né, por características. E aí, para a gente não se estender muito,
Quais são os padrões aqui? Quem não conhece o Eneagrama, eu vou falar para vocês. As pessoas são separadas separadas não, são classificadas entre 1 a 9. Então, por exemplo, o 1 é perfeccionista, o 2 é aquele que quer ajudar todo mundo, o 3 é aquele que tem foco no objetivo, é o bem-sucedido, o 4 é o vitimista, ele é mais depressivo. Eu estou falando um pouco da parte negativa do padrão, tá? Aí nós temos o 5, que é o nerd, aquele que se dedica ali ao desenvolvedor de TI, sabe? Que faz aquele sistema, fica o dia inteiro ali no computador fazendo. O 6 é a pessoa que serve justamente para quando a gente faz uma auditoria, alguma coisa, ou vai vender, um perfil de um 6. Então, dá uma promoção da Latam, você não quer aproveitar, você que viaja todo ano para a Disney, não quer aproveitar e fechar já a Latam, você pode remarcar 3 vezes, se não der para viajar, você remarca ali. Mas e se eu não puder viajar nas 3 vezes? Né? E se não puder, e se? Mas e quanto custa? Mas e quanto o quê? Todas as perguntas que são feitas é o 6. E o 7, você conhece com certeza um 7, aquela pessoa que tem zilhões de ideias, 1000 projetos, é maluco por projeto, mas não executa os projetos. No máximo, um projeto. Ele tem a ideia, por exemplo, eu sou casada com um assim, né? Então eu adoro, porque eu sou o 8, que é a pessoa que executa os projetos. E eu tenho o 7 em casa, que é a pessoa que cria os projetos. O 9 é um padrão que, quando está desequilibrado, é um padrão mais preguiçoso. Ele tem mais preguiça de fazer as coisas, mas ele é o apaziguador. É aquele que fala, calma, vai dar tudo certo, não fique nervosa. Esse é o 9. Então, eu consegui aprender o que são as pessoas, como elas são, as habilidades que faltam para elas, e para trabalhar com os meus colaboradores, para ter um relacionamento com o meu marido, para me dar bem com a minha mãe, para me dar bem com vocês, eu aprendi o que cada um de nós somos, de que forma eu tenho que falar com cada uma de vocês, porque é diferente, concorda, Marina? Estou usando a Marina hoje para, né, para tudo. É diferente eu chegar num cliente que tem um perfil 6, querer vender uma Latam, ou chegar no 7 e vender uma Latam. O 7, ele já é mais assim, nossa, você está tão barato assim, por que a gente não fecha um grupo? Eu tenho uns amigos, tenho não sei o quê, ideias, projetos. Então, assim, você tem que frear o 7, né? Calma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com grupos de viagens. Então, o grupo da cerveja e o grupo do vinho. Vou dar um exemplo. Nós não trabalhávamos com nenhum dos dois. E eu falei para o meu marido, eu acho que o pessoal da cerveja deve ser mais descolado, acho que é mais minha cara, assim, né? Meu marido falou, de jeito nenhum que eu vou para o vinho. Conclusão, eu fui para o vinho, ele foi para a cerveja. O projeto, o 7, ele é 7. O meu marido foi lá desenvolver um senhor de um folder maravilhoso, gente, um troço assim que parece que minha agência é a melhor do Brasil. Mas, tinha um orgulho daquele folder. Sabe onde ficaram esses folders? No porta-malas do carro. Até que ele foi roubado e os ladrões levaram. Que ficou meses no porta-malas. Em compensação, eu fechei viagem com as mulheres da Amigas do Vinho, sem nenhum folder, porque eu executei a ideia, o projeto, certo? Então, eu contei para vocês um pouco do meu histórico. Eu não sei, Jennifer, quanto tempo eu tenho também para falar, não sei quanto tempo eu tenho, porque a gente entrou um pouquinho mais tarde, então eu estou falando qualquer coisa, elas me interrompem. Mas aí foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram comigo, que eu falei dos sinais, agora retomando um pouquinho, que eu acho assim fantástico quando você ouve os sinais que Deus te dá, que o universo te dá, que é o quê? Eu fui professora durante 20 anos. Eu dei aula desde o maternal 2 até a faculdade. Dei aula para o curso de comunicação social, que é jornalismo, editoração gráfica, rádio, TV, etc. E eu sou de TI, então eu dava aula de informática e estatística. Eu sou professora de matemática. E sou professora também, dei aula bastante tempo no Supera, que eu não sei se vocês conhecem, de Ábaco, né, o Sorobã. Então, eu adoro essa parte. E aí teve um dia que a Secretaria de Educação começou a pegar pesado nos ensinos fundamentais, que a graduação tinha que ser licenciatura, e eu não tenho licenciatura. Fui, então, procurar, olha o primeiro sinal, eu fui, então, procurar um curso de docência para ensino superior, ensino fundamental, médio e superior. E o Cefet tinha esse curso, mas já estava fechado as vagas. Quando a Secretaria de Educação bateu na escola que eu trabalhava, já estava fechado, não tinha mais vaga, não tinha como eu fazer esse curso.
Aí vamos pensar um pouquinho comigo. É mais fácil pensar assim? Às vezes você pensa assim, é mais fácil pensar que não era para ser. Mas será que era para ser? Por que você quer pensar que era para ser se não estava sendo? Se estava tendo dificuldade? E todo um outro caminho estava se abrindo para você. Então, muitas vezes, você perde oportunidades porque você não enxerga o que está acontecendo. E então, eu procurei novamente pelo Brasil inteiro. Falei, nem que eu pegue um ônibus, eu vá para fazer esse curso em São Paulo, em Goiás, seja onde for. Desculpa, gente. Em Goiás, etc. E aí, o que acontece? Não tinha. Daí a escola falou assim, Roberta, a vaga é sua. Vá fazer uma graduação, ou vá fazer essa docência, aí você volta. E eu fiquei até o meio do ano na escola, e nesse meio do ano eu tinha feito a minha primeira viagem internacional, que eu estava com 10 anos de casada, e foi a nossa lua de mel. E voltei para agradecer na agência que eu trabalhava, o atendimento foi fantástico, eu era professora, não era da agência, e ele me convidou para divulgar Disney. Aí eu pensei, como que eu vou divulgar Disney se eu não conheço a Disney? Não tem como, a Disney é fantástica, é maravilhosa, não tem como, eu tenho que saber detalhes. Aí ele falou assim, se você quiser, olha só os sinais, gente, o pessoal da Disney estará aqui em Curitiba, nos dias tal e tal, e vai ter um treinamento, você quer participar? Agora me diga, quando que o pessoal da Disney está em Curitiba? Quando não era para eu dar aula, vocês concordam comigo? Que pode ser um sinal? Você tem que escutar, entrar na frequência da sua vida. E aí, eu falei que eu quero. Chegando lá, gente, quem não se encanta por Disney, gente? Assistir filme da Disney, a gente já quer abraçar a Frozen, a Elsa, né? A Frozen não, a Elsa, o Noff, todo mundo a gente quer abraçar. Mickey e Minnie, né, que são fantásticos, eu sou fã do Pato Donald, da Margarida. E aí, tava lá todos os personagens, contando as histórias, mostrando o parque. Eu falava assim, gente, era meu sonho, mas eu nunca consegui visto para lá. Primeiro que eu não tinha dinheiro, segundo, minha mãe era russa, né? Então, naquela época, eu tinha um probleminha. Eu não consegui. Daí eu falei assim, bom, gente, eu quero muito trabalhar com isso, mas será? Eu tenho quase, sei lá, quantos anos de magistério, gente, de aula, de sala de aula. Eu vou sair, largar tudo, largar minha vida. Tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei. Eu sou uma excelente professora. Para começar um negócio do zero. E com 30 e tantos anos na cara. Difícil, né? E eu falei, eu vou pedir um sinal, né? Olha, vai ter um sorteio de um Mickey. Um Mickeyzinho pequenininho, que eu tenho até hoje. Se eu ganhar o Mickey, é porque é para eu trabalhar com isso. Eu ganhei o Mickey. Eu falei, ai, e agora? O que eu faço? Eu trabalho com isso ou não trabalho com isso? Eu falei, eu vou encarar. Vou encarar. Aí, comecei a trabalhar numa operadora de turismo, olha que legal. E essa operadora de turismo, ela vendia Disney, e eu comecei a ver, assim, como era bom realizar os sonhos das pessoas. Como era bom, né? E aí eu comecei, então, agora vou fazer um fechamento com tudo isso que eu contei para vocês da minha história, contei do meu pai, contei da minha mãe, contei de todo mundo. Então, cada pessoa que sentava na minha frente e começava a falar comigo, eu começava a perceber que ela pertencia a uma tribo. E eu comecei a entender que ela tinha uma forma de ver a vida diferente daquela que tinha acabado de sair daquela cadeira conversando comigo. Então, eu comecei a entender que as pessoas têm sonhos, que as pessoas têm dificuldades, que as pessoas têm receios, né? Elas têm medo de frustração. E que era muito importante para mim fazer com que as pessoas realizassem aqueles desejos e sonhos delas. E que, para mim, é um privilégio, porque eu faço parte da vida dessas pessoas. Assim como hoje, né, fazendo um outro parênteses aqui, eu quero agradecer imensamente a vocês o tempo que vocês estão me ouvindo, porque a partir de agora eu faço parte da vida de vocês. E vocês fazem parte da minha, uma vez que nós conversamos um pouquinho. Então, nunca mais a minha vida vai ser igual, e nem a de vocês, porque agora a gente tem mais uma pessoa fazendo parte da nossa vida. E eu acabei criando um vínculo tão grande com os meus clientes, tão grande, que é até engraçado falar isso, mas eu tenho um cliente que ele casou 2 vezes. Ele não mudou de agência, mas ele mudou de esposa. Então, a esposa ele mudou, mas a lua de mel foi eu que fiz as 2. Então, aí tem várias histórias para contar. Eu só queria passar um pouquinho como é uma parte do chá, para a gente falar de amor, que eu tinha conversado, né, antes sobre o tema. Eu queria passar para vocês que
Eu fui uma pessoa que, se você for olhar pelo lado negativo, eu sofri muito. Eu sou uma pessoa que veio de uma família que sofreu muito. Eu venho de guerra, né? Venho de um monte de coisa. E o que acontece com isso? Eu trouxe essa bagagem para mim de uma forma positiva. Hoje eu não sou mais epilética, hoje eu não tenho convulsão, hoje eu não tenho enxaquecas direto, hoje eu tenho uma forma de ver a vida diferente, e eu sei que eu vejo diferente de muita gente, porque a parte mais difícil, a parte mais bonita da minha história com o meu marido foi quando nós casamos, encerrando então, que eu acho que está na hora, quando nós casamos, um amor maravilhoso que nós temos até hoje, e nós não tínhamos onde cozinhar, gente. Nós cozinhávamos em um liquinho. Então, agora eu vou finalizar para vocês, para deixar para uma próxima palestra, eu falar o que eu quero falar daqui para frente, mas é assim, nunca deixei de acreditar. E meu pai sempre disse para mim, você não é pobre, você está pobre, sair desse estado vai depender de você. E quando eu casei fazendo faculdade, meu marido fazendo faculdade, eu grávida, ninguém escutou isso, eu grávida do meu primeiro filho, depois eu casei no religioso, grávida do segundo, que minha sina é casar grávida, né? Se tivesse mais uma forma de casar, eu casava do terceiro, grávida, certeza. E fui morar numa kitnet com um liquinho de camping. A minha mesa era aquela mesa de camping que você dobra, sabe? Fica uma mesinha pequenininha, com 2 banquetas de fórmica, lavando roupa na mão e sem geladeira. Não tinha cama, eu dormia num colchão que dobrava em 3 e ele virava sofá durante o dia e à noite ele era a nossa cama. Televisão colorida demorou muitos anos para a gente ter. A gente ganhou uma 14 polegadas preto e branco. E era lá que eu assistia a Ofélia, as mais velhas vão lembrar disso, para eu aprender a cozinhar, porque eu também não sabia. E nesse momento nós descobrimos aonde que estava a felicidade. Estava no envelopinhos. Então, para concluir nossa conversa, nós sempre tivemos envelopinhos. Nós separávamos o nosso dinheiro pelo envelopinho. E sabe qual era o envelopinho mais bacana de todos? Era o lazer. Então, assim, planejamento é uma coisa que eu posso ensinar muito para vocês. Que o meu planejamento me levou a conhecer não sei quantos países, não sei quantas cidades. Hoje eu tenho tudo que eu queria ter, gente. Claro, eu não sou rica, né? Mas eu tenho dignidade, que era o que eu queria ter. Eu tenho meu plano de saúde, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho um apartamento alugado, eu viajei o mundo, eu tenho o marido que eu amo, os filhos que eu admiro, e nós atingimos, inclusive meus filhos atingiram, o nosso sucesso. Então, quando você foca no seu sucesso, e você se prepara, e você usa todos os sinais que o mundo deu para você, e todas as dores que você teve, para você entender também as dores do outro, você consegue atingir o seu sucesso. Então, hoje eu quero convidar vocês a fazerem parte da minha vida, e vocês atingirem o sucesso de vocês junto comigo. E que a gente possa, sim, eu estou até arrepiada, gente, vou mostrar para vocês, olha assim, eu estou arrepiada, ó, de falar que eu quero muito que a gente faça, sim, um dia, uma viagem para comemorar a vida, comemorar essa união, comemorar o nosso sucesso. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, pessoal.